Jesus vai ao templo e imediatamente ele vê que no templo de Jerusalém existia comerciante comercializando, fazendo comércio no templo. Essa é a narrativa do Evangelho de João, no capítulo 2, ao versículo 13 ao 22. Portanto, esse Evangelho ele tem uma característica de que o Evangelho quer passar uma introdução para nós de que a casa de Deus é uma casa de oração, não é uma casa de comércio. Portanto, esse Evangelho vem trazer para nós esse sentido de que o templo estava sendo comercializado. Eu vou ler para vocês. Estava próximo à Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote em cordas e todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E os vendedores de pombas disse: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa do meu pai um mercado. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra por agires assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo em 3 dias, eu o reerguerei. Os judeus então disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e tu seria capaz de erguê-los em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo, que é o seu corpo. Então, o Evangelho de João traz essa narrativa da aproximação que Jesus aqui se encontra perto da Páscoa do judeu, que era sugerida a Jesus também, que Jesus era judeu, estava próximo à Páscoa dos judeus. Essa narrativa que Jesus aqui se identifica com a celebração da Páscoa para o povo do Egito. O povo do Egito, que também celebrava a Páscoa, aqui na celebração da morte, de que era todos os tempo a tempo da Páscoa, era escolhido um primogênito entre o povo do Egito e ali era colocado para Faraó. E nessa continuidade dessa Páscoa, na tomada da terra de Canaã pelos eleitos, que aqueles que habitaram a terra de Canaã, Jesus denuncia o templo. Jesus vai ao templo, chegando lá, Jesus imediatamente, no templo de Jerusalém, Jesus olha que o povo estava fazendo comércio, ou seja, os cambistas, os comerciantes, e o templo ali, nesse momento, estava no seu grande alvoroço. O Evangelho conta que Jesus pega uma corda, faz dessa corda um chicote e começa a bater nos comerciantes, que eram os cambistas. Os cambistas eram uma espécie de pessoas que negociavam. Ou seja, igual quando você vai a uma feira no bairro, você vê aquelas pessoas com aquelas banquinhas e é colocado ali e eles começam a vender os seus paramentos, os seus utensílios, etc. Então, Jesus imediatamente fala: olha, a casa de Deus não é para comércio, a casa de Deus
a casa do meu Pai é a casa de oração. Portanto, Jesus aqui vai falar sobre a construção do templo. E Jesus disse nessa construção do templo: olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo esse templo aqui, eu posso demolir ele e reconstruir ele em 3 dias. Os judeus se aproximam de Jesus e dizem: olha, esse templo aqui, o pai Salomão construiu entre 46 anos e tu vem com essa ideia de que 3 dias tu sois capaz de destruir ele e reconstruir ele em 3 dias. Essa construção aqui no templo, que era o anexo da religião de Jerusalém, do templo de Salomão, aqui era considerado naquela época uma grande riqueza, que aquele templo se encontrava ali naquela terra, a partir da exploração, ou seja, a partir da exploração do povo. O templo estava ali, mas os religiosos, que eram os fariseus, escribas, saduceus, aqueles que tomavam de conta, se dizia que é religioso, explorava do povo fiel. O povo era fiel, o povo vinha ali todos os finais de ano, pela Páscoa, distribuir o que? Suas ofertas. A denúncia de Jesus não se limita apenas àquele momento de festa, mas em todas as ilusões simbólicas, em toda a história do templo. Jesus faz aqui uma narrativa nesse evangelho, ele contempla, ele denuncia com a ilusão da simbologia da construção do templo, que Jesus aqui está se referindo ao templo de Deus. Quando ele diz assim: eu sou capaz de derrubar esse templo e construir entre 3 dias, ele está falando sobre o templo do corpo, daqueles que adoram em espírito e verdade. Então, essa é a reflexão que eu deixo aqui nesse contexto. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e também faça o seu comentário, tá bom? Próximo vídeo a gente vai novamente aqui nesse canal do Padre Jailson, que não é só reflexão, é autoajuda. Tem aí, vai ficar aí no card algumas informações de outros vídeos, vocês podem também curtir, compartilhar, assistir. Deus abençoe você, fica na santa paz de Deus. Bye bye.